Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Louvado seja Deus, por mais um dia nós podemos estar diante da sua presença, meditando na sua palavra. Então nós vamos orar para começar essa aula, amém? Senhor Jesus, nos colocamos, ó Pai, na tua presença. Te agradecemos, Jesus, pelo teu amor, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, ó Deus. E te pedimos, Senhor, nesta hora, Senhor, vem com teu poder. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos, Senhor, ó Deus, a tua palavra. Dá-nos, Senhor, do teu Espírito, Senhor, ó Deus, para que, ó Pai, nós sejamos transformados, Senhor, ó Deus. E que, Senhor, ó Deus, possamos caminhar, Senhor, realizando a tua obra, Pai. Fica conosco neste dia, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós chegamos à nossa quinta aula de Petrus, quinta e última. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um período pós-ressurreição e pós-ascensão. Nós vamos começar meditando um pouquinho, refletindo um pouquinho em tudo aquilo que nós já vimos até agora, para nós chegarmos a esse momento maravilhoso, que é o cumprimento do nosso versículo-chave, né? Que está lá em Mateus 16, 18 e 19. Vamos lê-lo? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então nós estamos estudando sobre a igreja, né? Observando os evangelhos, em especial o evangelho de Lucas. Vimos aí quando, né, pelo nosso versículo-chave, né, a partir dele, nós começamos a refletir sobre este assunto. Vimos ali o chamado dos discípulos, o que eles, né, qual foi a exigência do Senhor para que eles pudessem realizar a obra. Eles foram cheios do poder do Senhor para poderem realizar a obra, enquanto Jesus estava com eles, os ensinando. E aí, então, irmãos, vimos, né, que eles também tinham todos os cuidados da sua vida, mas esses cuidados, né, eram entregues nas mãos do Senhor, porque Ele cuidava, né, e cuida dos seus filhos. E nós vimos também na semana passada a organização que tinha a obra do Senhor Jesus, né? Não eram só os 12 discípulos, eram os discípulos, tinha algumas mulheres que serviam também, tinha os 70 discípulos, todos cheios de virtude e poder, faziam a obra que Jesus tinha colocado em suas mãos para fazer. E aí, então, irmãos, nós sabemos, né, da história, né, a sequência aí dos evangelhos, né, todos os evangelhos terminam com a ressurreição, a ascensão depois de Jesus, né? E esses discípulos, eles tinham que continuar essa obra. Então, nós vamos ver um pouquinho como que eles conseguiram fazer dar continuidade a essa obra que eles estavam fazendo ali até aquele momento com Jesus, orientando, dando-lhes poder, dando-lhes virtude. Como será que eles conseguiram dar sequência e como esse evangelho, né, foi se expandindo? Nós vamos então, irmãos, lembrar de alguns versículos, né? Então nós lembramos lá, né, de Lucas 9, quando o Senhor chama os 12 discípulos, né? Vamos ler lá Lucas 9, 1 e 2. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então nós vimos, né, que eles foram comissionados, eles estiveram um tempo com Jesus e eles receberam virtude e poder para poderem realizar essa obra, né? Isso demonstra essa total dependência do Senhor, né? Eles não faziam no nome deles, eles faziam por causa de um poder que o Senhor tinha lhes dado. Vimos também que os 70 também receberam esse poder, e todos aqueles que o Senhor tinha escolhido para fazer essa obra também eram cheios do poder de Deus para poderem realizar, né, a cura, as libertações e principalmente a pregação do reino dos céus, né? Então, irmãos,
nós vamos avançar um pouquinho e nós veremos lá que quando o Senhor dá as últimas instruções aos discípulos, ali ele deixa muito claro que eles ainda, quando eles não entendiam ainda o que iria acontecer, o Senhor estava falando que ele iria para o Pai e depois que ele fosse para o Pai, ele lhes daria um outro Consolador, né? Que nós já vimos um pouco na aula do pastor Everton, né? Sobre esse Consolador, que tinha a mesma essência que o Senhor, o alós, né? Do grego, e ele tinha a mesma essência que o Senhor, era o Espírito do Senhor, né? Nós vamos ler lá em João 14, 16 e 17. Irmãos, todos esses versículos, né? Todo esse texto de João 14 até o capítulo 16, o Senhor vai dando essas instruções e vai falando sobre o Espírito Santo, né? Então diz assim, a partir do versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, vamos meditar um pouquinho sobre esse versículo, né? O Senhor diz ali para os discípulos que ele lhes daria um outro Consolador, nós já falamos, né? Que essa mesma essência é outro da mesma essência. E aí, irmãos, esse Espírito Consolador, este Consolador é chamado também de Espírito da Verdade, Espírito Santo, em outras passagens da Bíblia, é chamado de Espírito de Cristo. Então, irmãos, eles recebem essa promessa e o Senhor diz que esse Espírito Santo, este Consolador, estaria com eles para sempre. Então, visto que os discípulos não viveram para sempre, né? Nós vemos que a partir já dessa promessa do Espírito Santo pelo Senhor, é uma promessa que não diz respeito somente aos seus discípulos, 12, ou aqueles que estavam ali na convivência de Jesus. Ele diz respeito a todos aqueles que viriam após esses discípulos. E aí, nós vemos também nesse trechinho, né, que esse Espírito da Verdade lhes faria lembrar de todas as coisas que o Senhor havia dito, porque era um Espírito do Senhor. Então, irmãos, nós já começamos a entender qual é a função do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele não falará de si mesmo, ele falará daquilo que é de Jesus, ele ensinará a verdade, porque ele é o Espírito da Verdade, então ele conduz a verdade. E a verdade é Cristo, né? O próprio Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, esse Espírito da Verdade conduz a Cristo, conduziria a Cristo, ensinaria aquilo que o Senhor, que ele tinha do Senhor, e lhes faria lembrar aquilo que o Senhor já havia ensinado. E vemos também nisso, né, essa ligação intrínseca muito profunda da palavra do Senhor com o Espírito Santo, que vai agir ali naquele meio para que aqueles homens, os discípulos e os outros que viriam, os outros Petros, pudessem também usufruir deste poder que o Senhor estava prometendo naquele momento. O Senhor também diz nesse trechinho que ele fala assim, porque habita convosco e estará em vós. Então vamos pensar um pouquinho, irmãos. Habita convosco, então ele mora com vocês, né? É isso que o Senhor está falando. Nós sabemos que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Então, naquele momento, esse Espírito estava com o Senhor, era o próprio Senhor Jesus que estava ali com eles, este verbo que
tabernaculou entre nós, que encarnou e estava habitando com os discípulos. E a promessa é que ele estava habitando com eles, mas eles, num determinado momento, estará em vós. Ele usa o futuro para dizer que aqueles homens teriam neles, né, a habitação desse Espírito Santo. Então não estaria mais morando somente com eles, habitando somente com eles, mas estaria neles, ou seja, dentro deles. Confirmando essa autoridade dada pelo Senhor e essa função do Espírito Santo de conduzir a Cristo, nós vemos lá, ainda dentro dessas instruções do Senhor Jesus aos discípulos, em João 16, 13 e 14, que ele repete, mas ele acrescenta algumas coisas a respeito dessa função do Espírito Santo, né? Diz assim, irmãos: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, mais uma vez, irmãos, esse Espírito Santo anunciará aquilo que ele receberá do próprio Cristo, do próprio Senhor. Então, ele conduz a Cristo, conduz a verdade, é algo vindo do Senhor, uma sabedoria vinda do Senhor, que estava sendo ali prometida aos discípulos de Jesus. E então, irmãos, o Senhor ainda sopra sobre eles o Espírito Santo, que não é ainda aquela promessa, mas é uma preparação, porque o Senhor ascenderia, né? Logo depois desse momento, o Senhor ascendeu aos céus. E esses discípulos ainda precisariam de algum tempo perseverando, estando diante do Senhor até que eles recebessem aquela promessa. Então o Senhor sopra sobre eles o Espírito Santo. Esses discípulos têm ali, né, sobre eles um poder, né, temporário, até que a promessa se cumpra ali no começo de Atos, que a gente já vai chegar lá. Quando o Senhor ascende, né, e aí tem mais um detalhe, lá no finalzinho do livro de Lucas, nós vemos aqui algo maravilhoso que o Senhor diz, né? Lembramos lá daquele momento em que os dois discípulos estavam andando no caminho de Emaús, né? Em que o Senhor ainda aparece para aqueles dois discípulos e eles não reconhecem, eles começam a conversar e o Senhor vai revelando a palavra, né? E aí, esse trechinho que nós vamos ler está lá em Lucas 24, de 45 a 49. Então diz assim: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então o Senhor ali já revela que era necessário que eles ficassem em Jerusalém. Esse poder viria para que eles pudessem ser testemunhas em todas as nações, e era um poder que era um revestimento com a finalidade, né, com a função de auxiliar aqueles homens para que eles pudessem fazer a obra de Deus. E nisso, irmãos, a gente vê isso novamente se repetindo ali no começo de Atos, né? Antes da ascensão, a gente vai ler esse outro trecho lá em Atos 1. Vamos lá? Atos 1, de 4 a 8. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse a eles, de mim ouvistes. Porque
Na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, irmãos, lembramos-nos, né, que o livro de Atos é escrito também por Lucas, né? Ele escreveu ali esse detalhe no finalzinho do Evangelho. E aí, na hora que ele escreve o livro de Atos, ele diz novamente, ele fala novamente sobre essa fala do Senhor Jesus, confirmando que este poder seria derramado para que eles pudessem realizar a obra de Deus. Era um poder necessário para que eles pudessem ser testemunhas em todos os lugares, começando por Jerusalém, né? Então, nisso, irmãos, nós podemos já eliminar qualquer possibilidade de se pensar que o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, porque ele também coloca a distinção entre o batismo de João e o batismo do Espírito Santo, ou seja, o batismo para arrependimento dos pecados e um batismo para revestimento de poder, são dois batismos que ele coloca aqui, né? E isso mostra que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para a realização da obra e elimina qualquer pensamento, qualquer interpretação ou entendimento equivocado de que o batismo no Espírito Santo seja algo irracional, emocional, sem racionalidade. Ao contrário, esses homens estavam recebendo poder para poderem realizar a obra, né? Então, existe essa promessa, existe não só a promessa do batismo, mas o porquê aquela promessa, porquê aquele batismo aconteceria, né? Então, irmãos, o Senhor ascende e aqueles homens obedecem, né? Eles ficam em Jerusalém, eles ficam reunidos ali no cenáculo, reunidos em oração, e aí nós vemos também, irmãos, as condições para que esse poder fosse derramado, né? A palavra diz que eles estavam unânimes em oração e súplicas, né? Vemos lá em Atos 1, de 13 a 14, né? Lemos ali: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, eles estavam unânimes, ou seja, eles estavam em unidade, orando, clamando ao Senhor. Havia uma comunhão entre aqueles homens e eles estavam reunidos, né? Vamos ver o significado dessa palavra? No grego, né, homotumadon, ser unânime, ter consentimento mútuo, estar de acordo, ter unidade em grupo, ter uma opinião e objetivo, ter uma opinião e um objetivo. Então, o objetivo ali era comum, era buscar o poder de Deus. Eles tinham sobre eles uma promessa e eles estavam esperando, aguardando o cumprimento dessa promessa, né? E estavam ali em oração e súplicas, irmãos, em submissão ao Senhor, colocando as suas vidas diante do Senhor, né? E aí, então, irmãos, diante, né, de toda essa situação, da forma como eles estavam, dessas condições, vem então o poder. O poder é derramado sobre aqueles homens naquele lugar. Vamos ler lá Atos 2, de 2 a 4. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, nós sabemos que este momento, né,
Foi no dia de Pentecostes. Nós lembramos que a festa do Pentecostes era uma daquelas 3 festas judaicas em que todos os homens, né, os varões judeus vinham de todas as partes, né, onde habitavam para Jerusalém, né? E ali, naquele momento em que aconteceu aquilo, Jerusalém estava cheia de homens vindos de todas as partes, que falavam muitas línguas. E naquele momento, naquele derramar do Espírito Santo, esses homens glorificavam a Deus em outros idiomas, né? Nos idiomas em que esses homens que estavam em Jerusalém podiam entender. E todos ficaram maravilhados com aquilo, né? Irmãos, nós não vamos estudar sobre o batismo no Espírito Santo, né? Senão nós vamos ficar aí, né, durante muito tempo falando sobre esse assunto, né? Mas o importante, irmãos, é que para essa aula, né, para nós fecharmos esse estudo, nós vermos a importância do batismo no Espírito Santo, esse poder que veio sobre esses homens para que eles pudessem fazer a obra de Deus, o que nos alcança com certeza, não é? Então, vamos continuar. Olha, nós vimos que esse poder foi derramado, aquelas pessoas ouviram eles falarem em seus idiomas, glorificando a Deus. Alguns falaram que eles estavam embriagados. Então, Pedro, cheio do poder do Espírito Santo, começa a pregar diante daqueles homens, explicando, indo em vários textos, né, que o Senhor ia mostrando, né? Olha o cumprimento da palavra do Senhor, irmãos, né? Ensinando aquilo que Jesus ia lhe dando para que pudesse falar àqueles homens do que tratava. E ele no final fala, arrependei-vos, né? Vamos ler ali em Atos 2, de 38 a 41, diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito, não diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. De sorte, irmãos, olhem, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, irmãos, esse poder do Espírito Santo veio, e aí nós nos lembramos de todas essas aulas que nós temos tido, né, sobre aqueles pescadores de homens. Lembramos do milagre dos peixes, né? Em que o Senhor fala, vinde após mim, eu serei pescadores de homens, vós sereis pescadores de homens. Eles deixaram aquelas redes cheias de peixes, né? Nós dissemos, qual seria o milagre maior? Irmãos, esse momento é o cumprimento de ser pescadores de homens, de uma multidão. São 3.000 homens alcançados por aquela palavra, né? E eles foram batizados, eles foram alcançados. Então, olha o que o poder do Espírito Santo derramado sobre um homem de Deus faz. Pela pregação da palavra, outros homens foram alcançados, o Espírito Santo faz a sua obra, tanto usando a pregação, usando aqueles homens por meio da pregação da palavra de Deus e trabalhando o arrependimento dentro do homem que precisa do perdão do Senhor, né? Então é uma ação mútua do Espírito Santo, fazendo, né, por meio de quem prega, haver o arrependimento e o perdão dos pecados. Então, irmãos, é uma grande bênção. O poder do Espírito Santo é fundamental para que o crente possa fazer essa obra. Vamos continuar? Vemos aí, né, com o continuar, né, desse levantar de Pedro, né? Mais uma vez ele e João vão lá à porta do templo depois de alguns dias. Aí eles veem aquele coxo. O coxo é curado imediatamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos se maravilham, começam a indagar o que é aquilo, e mais uma vez Pedro fala em nome do Senhor. E aí
irmãos, a igreja começa a ser perseguida, né? Então, aqueles grupos de saduceus, de sacerdotes que não, né? Os saduceus não acreditavam, né? Não pregavam a ressurreição, não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então, a igreja começa já a ser perseguida naquele momento. Pedro e João são levados presos, mas, irmãos, vamos ver lá o que aconteceu, né? Apesar deles serem presos, né? Vamos ver lá em Atos 4:4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Então, Pedro pregou, né? O coxo foi curado, Pedro pregou, foi preso, né? Foi levado depois perante o Sinédrio, né? Mas, irmãos, 5.000 almas foram alcançadas, quase 5.000 almas por aquela pregação, né? Então, é maravilhoso ver que o Espírito Santo, irmãos, faz essa obra, uma obra que leva a Cristo. Ele leva a verdade à vida das pessoas, leva a verdade aos homens que são, né, que como a palavra diz, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, porque o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. É isso que o Espírito Santo, pelo poder do Senhor, faz pela palavra e faz com que aqueles homens possam receber essa palavra e operar, né, o Espírito Santo poder operar o arrependimento desses homens. E aí, irmãos, né, o que acontece? Esses homens a igreja começa a se desenvolver, ela começa a ser acrescida de almas, porque o Senhor acrescenta as almas. Os diáconos são instituídos. Dentre os diáconos nós temos Estevão e Filipe. E aí nós avançamos e vemos que essa obra já não estava mais somente na mão dos 12 apóstolos, né? Nós vemos a partir da pregação de Estevão, um diácono cheio do poder do Espírito Santo, que fazia prodígios e milagres, conforme a gente vê lá em Atos 6, né? E aí, quando ele disputava, né, com os homens sábios, ninguém lhe resistia, irmãos, porque ele estava cheio do poder do Senhor, né? E aí, criaram uma situação para que Estevão pudesse ser preso, né? Ele foi acusado de blasfemar, né? Então, irmãos, ele faz aquela pregação cheia de poder e é quando ele é martirizado. E aí, né, o que aqueles homens, né, o que os homens de Deus fizeram nesse momento? Irmãos, eles foram dispersos, né, porque a igreja começou verdadeiramente a ser perseguida. Somente os apóstolos, os 12, ficaram em Jerusalém, todos os outros foram dispersos, né, foram mandados para outras cidades. E a obra parou? Não, irmãos, ao contrário, essa obra cresceu, né? Então Filipe, por exemplo, né? Filipe vai para Samaria. Em Samaria ele fala do Senhor, ele prega a palavra de Deus. Os homens daquela cidade se alegram com a palavra de Deus. Ele faz prodígios, faz maravilhas naquela cidade, né? Vamos ler lá um trechinho, né? De Atos 8, a partir do 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Então, as pessoas iam crendo, iam sendo batizadas, e nesse momento, irmãos, olha que interessante, os apóstolos que estavam em Jerusalém assistiam esses outros que estavam em outros lugares. E aí a gente vê ali na sequência de Atos 8 que Pedro e João vão até Samaria. Vamos ver? Olha lá, Atos 8, de 14 a 17. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então,
eles tinham sido batizados nas águas, né? Mas eles não tinham ainda sido batizados no Espírito Santo. Esse revestimento de poder ainda não tinha descido sobre aqueles homens. Então Pedro e João vão lá e completam essa obra, assistindo Filipe, né? E completando esse derramar de poder, né? Sobre a vida daqueles homens. Então, irmãos, também vemos Pedro, né? Vamos pensando aí, irmãos, né? A promessa do Senhor era que eles fossem testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Então, nós vimos esses homens sendo dispersos, né? Eles já estavam em Jerusalém, Judéia, Samaria, né? E aí, nós temos a passagem de Cornélio, que habitava em Cesareia. Cornélio era um gentio, ele não estava entre os judeus, né? E então, nós conhecemos a história, era um homem piedoso, ele recebeu, né, a instrução de um anjo para que ele enviasse seus servos até Pedro, para que Pedro fosse até ele para falar, né? Pedro tem a visão do lençol que desce do céu, e imediatamente quando aqueles homens chegam até onde Pedro estava, Pedro vai até a casa de Cornélio, que está reunido com sua família e com outras pessoas para que ouvisse aquilo que Pedro tinha a falar. Então Pedro, irmãos, fala do Senhor Jesus, fala que ele é o Senhor, que ele é o Filho de Deus, o Messias, né? E aí a gente vai ler o finalzinho desse momento que Pedro fala, né? A partir do versículo 43 de Atos 10. A estes dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então nós vemos que esses homens receberam a palavra de Deus de bom grado. E aí, irmãos, diz que eles receberam o batismo no Espírito Santo, e a evidência desse batismo no Espírito Santo, desse derramamento de poder, né, está lá porque ouviam falar em línguas, né? Então existe aí essa evidência, né, que eles estavam falando em línguas, e por isso foi testificado que eles foram batizados no Espírito Santo até antes de serem batizados nas águas, né? E aqueles homens também creram. E aí, irmãos, né, nós estamos falando de Pedro, né, falamos de Filipe e chegamos a Paulo. Paulo, irmãos, como nós sabemos, era um perseguidor da igreja, né? Ele ouviu a palavra que Estevão pregou. E quando o Senhor encontra com ele, né, quando ele tem aquele encontro com o Senhor no caminho de Damasco, o Senhor fala, né, dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então aquela palavra já estava o ferindo como um aguilhão, né? E ali naquele momento ele tem aquele encontro com o Senhor, irmãos. E aí ele é tão maravilhoso porque Paulo se coloca como menor, porque ele diz, eu que era perseguidor da igreja fui alcançado, para mostrar que não existe distinção, não existe impossível para Deus. Não importa, eu era um perseguidor da igreja e o Senhor me alcançou e me fez um pregador. Vamos ler, irmãos, isso que Paulo fala? Tá lá na carta a Timóteo, olha, mais um, né? Timóteo como discípulo de Paulo, né? Paulo escreve essa carta para encorajar Timóteo, né? Na sua obra, no seu ministério. E Paulo diz assim, tá lá em 1 Timóteo 1, de 12 a 16. E dou graças ao que me tem confortado a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade.
E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Por isso, alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, irmãos, o que nós vamos dizer, né? Esse homem que se coloca como, né? Ele falou, eu fui blasfemo, eu persegui a igreja de Cristo, eu consenti com a morte de Estevão, né? Ele fala, né, em um dos seus discursos, quando ele já vai, né, quando ele está já a caminho de Roma, quando ele é preso, né, que ele passa por vários lugares e tem de discursar diante do Sinédrio, diante de Félix, diante de várias autoridades, né? Ele dá o testemunho dele todas as vezes e que ele foi alcançado dessa forma, né? E aí, irmãos, ele prega aos confins da terra, então ele sai, né? Nós podemos ver, né, no mapa, a gente vê ali Jerusalém, a Judéia, a Samaria, aquelas igrejas foram sendo formadas, nós vemos ali subindo à esquerda, né, a igreja em Corinto, a igreja em Filipos, que eram edificadas pela palavra desse apóstolo. Outros homens eram alcançados e foram se tornando Petros e iam edificando essa igreja, almas iam sendo alcançadas. E aí então o último lugar onde Paulo esteve, que foi em Roma, onde ele foi morto, mas que antes de ser morto ele ficou ali ainda durante 2 anos, né? Chegando ali aos confins da terra daquele tempo, né, irmãos? Porque o continente nem era conhecido, né, naquele momento. Então, irmãos, nós damos glória a Deus, porque nós somos a igreja de Cristo, nós fomos alcançados por esta palavra. Como aqueles homens, nós nos tornamos Petros, nós temos em nós, nós somos alcançados por este poder, nós temos em nossa essência o Senhor Jesus, porque Ele nos transformou, nos fez uma nova criatura, para que nós pudéssemos, né, como astros, né, iluminados, pudéssemos levar a sua palavra aos confins da terra. Os confins da terra, nós não sabemos onde será para nós, mas nós sabemos que ainda há pessoas que precisam ser salvas, há almas que precisam ser contadas nesta obra. E o que nós temos que fazer é nos fazer como os discípulos fizeram, nos colocarmos diante desse Senhor, nos colocarmos nas suas mãos, nos deixar ser cuidados por este Senhor Todo-Poderoso. E cheios do poder do Espírito Santo, irmãos, nós conseguiremos realizar a obra do Senhor, sempre nele, porque o Espírito Santo conduz à verdade e conduz a Cristo. E é por isso que nós cremos neste poder, nós cremos nesta virtude que vem do Senhor para nos capacitar a realizarmos a sua obra, que ainda não terminou. Nós estamos na terra e o Senhor nos conta com nesta obra. Amém? Concluímos ainda usando as palavras de Paulo, né? E ele disse assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vamos orar para encerrarmos esta aula. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, agradecemos a Ti, Senhor, por estes momentos na Tua presença,
Agradecemos a Ti, Senhor, porque Tu não nos deixaste só, Senhor. Tu nos deste, Senhor, ó Deus, do Teu Espírito, Senhor, ó Deus, para que nos conduzisse a fazer a Tua obra, que nos conduzisse, Senhor, ó Deus, de forma a termos poder, Senhor, para resistirmos, Senhor, ó Deus, nos dias maus, Senhor, para que a Tua obra, Senhor, ó Deus, seja feita pela Tua igreja, Pai. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, dá-nos do Teu poder, estende a Tua mão sobre, ó Pai, o nosso ministério, Senhor, para que, ó Pai, aquilo que for colocado nas nossas mãos nós possamos fazer, Pai. Abençoa-nos, Senhor, dá-nos, Senhor, ó Deus, um dia de grande alegria, de grande poder na Tua presença, Senhor, ó Deus, e que este momento, Senhor, de dificuldade, Senhor, ó Deus, de tanta tristeza na terra, Senhor, ó Deus, possa, Senhor, ó Deus, ser usado por Ti, Senhor, ó Deus, e usar, ó Pai, que Tu possas nos usar, Senhor, para alcançar as almas, Senhor, que, ó Pai, necessitam, Senhor, da Tua salvação, ó Pai. Fica conosco, nós oramos a Ti, em nome de Jesus, amém. Que o nosso Deus seja exaltado, seja glorificado e que os irmãos tenham uma semana gloriosa na presença do Senhor e um domingo cheio do poder, que possamos cultuar ao Senhor mais tarde. Amém? Glória a Deus por todas as coisas, a paz do Senhor.